Bom, então, primeiramente, boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de compartilhar duas coisinhas com vocês bem rápidas. Primeiro, é que a nossa casa foi fundada dia 1º de setembro de 1942. Então, eu nasci um dia depois do, do- da fundação da casa. Posto isso, vamos agora compartilhar a apresentação. Opa, aqui. Como eu estou com algumas telas aqui, se vocês puderem me avisar se vocês estão vendo, vai me ajudar, tá bom? Todos estão vendo a minha tela? Ainda não. Ainda não? Não. Ainda não, Peraí. Maurício. Tá, deixa eu ver se é um problema aqui do meu Zoom. Só um minutinho. Agora foi. Ainda não está em módulo apresentação. Coloquei agora. Vocês estão vendo em módulo apresentação? Sim. Tá. Beleza, obrigado, gente. Então vamos lá. Deixa eu botar o rostinho de vocês aqui do meu lado. Então vamos lá, pessoal. Bom, primeira coisa, antes da gente começar esse papo de hoje, eu não sei se às vezes a gente escuta, mas a gente não presta muita atenção. O tema de hoje poderia ser sintetizado, a gente poderia só ler aquela página e refletir sobre ela. E o Paulo disse que foi ao acaso, né, Paulo? Que você tirou a página, não sei se foi proposital, pelo menos eu entendi isso. Sim, sim, sim. E se a gente ler a página novamente, a gente vai ver que a gente está literalmente falando, né, sobre o tema de hoje. Muito impressionante isso para mim. Ainda hoje é impressionante. Bom, voltando aqui para o tema, né, a justiça que mata, o espiritismo e a defesa da vida, antes da gente começar a entrar no tema propriamente dito, vamos fazer aqui uma isenção de responsabilidade. Estou traduzindo porque essa tradução não é muito legal para falar disclaimer. Vamos botar alguns aspectos aqui. Primeiro, que a gente precisa entender que hoje, apesar de nós estarmos muito evoluídos desde a época de Jesus, passando aí pelos grandes impérios antes da Idade Média, na Idade Média, depois da Idade Média, os grandes impérios, os grandes reinados, a gente precisa ter um pouquinho de consciência que a coisa evoluiu e melhorou muito, mas ainda muito longe do que a gente espera e busca de um planeta, né, de um mundo civilizado. A gente ainda tem algumas ações e alguns comportamentos que são bastante difíceis da gente lidar. Então, esse é o primeiro tema, da gente olhar o quanto que a gente evoluiu. Aí eu estou olhando metade do copo cheio, né? O quanto a gente evoluiu e o quanto a gente já melhorou, apesar de estarmos num momento bem complicado. O segundo, antes da gente entrar, quando eu estava preparando esse material, eu fui buscar bastante coisa do que eu poderia usar aqui, de temas atuais, do que a gente pode trazer dos ensinamentos da doutrina espírita, de Jesus, mas o que a gente poderia dar uma olhada aqui no que está acontecendo na atualidade. E eu fui buscando, né? Obviamente a gente vai para a internet, a coisa mais fácil e que a gente tem hoje, né? Depois a gente confere na literatura, né? No acesso literário que a gente tem. E uma coisa interessante, Paulo, está aparecendo aqui para mim admitir. Você está admitindo, né? Tô sim, Maurício. Fica tranquilo aí. Tá, obrigado, cara. Então, uma das coisas que veio, e aí eu, obviamente, fui olhar, porque eu acho que tem bastante a ver com o que até a gente está estudando, é como que os grandes impérios, que as grandes nações, elas simplesmente elas colapsaram. Como que elas colapsaram? E tem uma teoria que é bastante aceita no meio acadêmico dos sete colapsos dos grandes impérios. E eu fazendo aqui uma analogia, obviamente a minha analogia não é uma analogia ainda que tem alguma grande pesquisa, mas eu pensei nisso e quis trazer para vocês
pedindo aqui uma licença poética para fazer essa comparação. Se a gente comparar as grandes nações e comparar com o nosso planeta Terra, a gente vê que a gente está passando por um momento de colapso, né? Se a gente notar, se a gente perceber o que a gente está vivendo hoje, a gente está passando por um colapso. Que colapso é esse? Eu não vou aqui entrar no detalhe dos sete, são sete colapsos, né, que justificam a queda de uma nação, e eu não estou dizendo que o planeta vai cair, mas eu estou dizendo que o planeta vai ter uma curva descendente para ir para uma ascendente de evolução. Mas uma das coisas que me chamou muita atenção desses sete colapsos, né, que tem a ver com economia, tem a ver com política, tem a ver com Estado, tem a ver com um monte de coisa, mas um dos sete colapsos é o comportamento. E dentro do comportamento existem dois itens que nos chamam bastante atenção. A exacerbação da justiça, ou seja, olho por olho, dente por dente, e a polarização de quem compõe as nações, e aí eu posso dizer que quem compõe esse planeta. Então a gente vê que hoje existem, não é uma, uma coisa só que existe no Brasil, mas você vê que em todo o planeta existe uma polarização, na minha cabeça até exacerbada, que transcende uma boa discussão, um bom debate, e que as pessoas têm uma tolerância muito baixa para isso. Aí você fala, aí você deve estar pensando assim, pô, mas o Maurício falou de coisas, né, de nações, desde a época de Jesus para cá, mas o homem era muito mais grosseiro, ele era muito mais difícil de lidar, né, com todas as suas limitações. Mas eu vi uma cena na sexta-feira, assistindo a um telejornal, de policiais que foram cumprir o seu dever, né, de defender a nossa segurança, e eles simplesmente invadiram a casa, que eu não importa se é de um contraventor, de um traficante, de um assassino, o que quer que seja, e eles simplesmente pilharam a casa. O que é pilhar a casa? Eles simplesmente pegaram bens materiais que não pertenciam a eles e dividiram esses bens. Isso é roubo, isso é pilhagem. Isso quando existiam as grandes batalhas, né, antes da era medieval, na era medieval e depois perdão, nas guerras, perdão, gente, existia essa essa justificativa. Eu invado um lugar, eu vou para esse lugar, eu vou pilhar, eu vou estuprar e eu vou também fazer escravos. Eu vou escravizar essas pessoas que são mais fracas do que eu. Ora, se a gente trouxer isso para o tema que a gente está falando hoje, se por um lado eu, no meu otimismo, digo que nós melhoramos com relação a isso, por outro lado, no meu pessimismo, eu digo que a gente ainda precisa de muito mais e que essas coisas não deveriam mais acontecer. Não deveriam mais acontecer em pleno século XXI, mas acreditem ou não, acontece. Como nós vimos o caso desse estupro coletivo que aconteceu no Rio de Janeiro. Olhando aqui para o nosso tema, justiça que mata, o espiritismo e a defesa da vida, para nós refletirmos, tá, pessoal? Aqui não tem nenhuma imposição. Já fiz questão de dizer que às vezes eu tenho o meu ponto de vista, não saio da luz da doutrina espírita, mas a gente tem que passar a refletir sobre isso. Então, pode a sociedade defender a vida tirando uma vida? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer, né? Então, é, o primeiro exemplo que me traz aqui, talvez porque eu gosto muito dessa época em termos de estudo, eu procuro observar todas as viagens que eu tive a oportunidade de fazer na minha vida, eu sempre olhei muito essa fase que era da Idade das Trevas, da Idade Média. Se por um lado tinham coisas interessantes para ver, por outro lado tinham muitas atrocidades. E a gente sempre ouviu, né, que, por exemplo, as cruzadas eram um caminho que eles tinham para dizer o seguinte: olha, se você não é cristão e você não acredita em Jesus, a gente vai decepar a sua cabeça. E, obviamente, por outro lado, se você não um fiel, você é um infiel e eu vou decepar a sua cabeça. Então, da mesma maneira que tinham as cruzadas, então tem a jihad islâmica, né, essa briga
aí sempre levado para um lado bastante religioso. Então, nós hoje, em pleno século XXI, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, dado esses séculos de histórias que a gente tem, né, pode a sociedade defender tirando uma vida? Não, não pode. Então, assim, se Deus concede um tempo para o arrependimento, pode um homem interromper esse tempo? Não. Então, assim, tem países que têm pena de morte, Estados Unidos, não é só o Ocidente, né? O Oriente tem muito isso. A Tailândia, o Irã, que está nessa parte conturbada aí, sendo atacado, mas enfim, políticas sociais extremamente preconceituosas contra mulheres. Tem as nossas discussões sobre criminalidade violenta no Brasil, parece que agora está no Congresso que eles vão descer a idade penal, né? A maioridade penal, acho que esse é o nome técnico. E a sensação, a nossa sensação, com essa sede de vingança diante desses crimes pesados, desses crimes graves. Então, ficou muito corriqueiro, não para nós espíritas, mas ficou muito corriqueiro dizer que bandido bom é bandido morto. E uma vez diante dessa frase, eu assisti um expositor no SEASSE e parece uma coisa tão óbvia o que eu vou falar, mas quando a gente para refletir, a gente vê que às vezes o óbvio não é tão óbvio assim. Que a pessoa virou e falou assim: tudo bem, bandido bom e bandido morto. Mas para gente que acredita na vida após a morte, eu vou lá e mato, eu executo, eu ceifo a vida daquele irmão, porque é irmão, não tem jeito. Bandido, estuprador, ele é seu irmão, ele é humano e está encarnado. Eu vou lá e tiro a vida dele. Será que ele vai realmente sumir? Será que ele vai desaparecer? Aos olhos do plano material e do nosso entendimento enquanto encarnado, sim, mas ele vai continuar ali. Ele vai continuar ali influenciando tantas outras pessoas a cometer os mesmos crimes. Só que dessa vez de uma maneira até um pouco mais forte, porque ele vai ter muito mais poder, entre aspas, de influenciar, né, de inspirar no sentido de, né, mover as pessoas que estão ali naquela mesma vibração dele a cometer esses crimes. Então, assim, a solução não é bandido bom, é bandido morto. A solução é muito mais estrutural, é muito mais grave do que a gente pensa, e não é enchendo um monte de gente, enchendo cadeia, botando um monte de gente na cadeia que a gente vai resolver os problemas. Apesar que, de novo, a nossa sensação social, quando você sofre uma agressão, quando você sofre um crime, ela exacerba. A gente fica muito chateado, a gente fica destemperado e a gente acaba indo para o lado de, pô, tinha que acabar com isso. Mas a gente não pensa que a pessoa que também está ali, ela já sofreu grandes abusos, ela talvez não tenha tido uma oportunidade. E, obviamente, eu não estou a gente pode colocar aqui que tem desvio padrão, óbvio que tem. Algumas pessoas vão ter tudo e mesmo assim vão continuar cometendo delito. Essa sim precisa de uma reestruturação, precisa de um isolamento para poder voltar à sociedade. Então, o Espiritismo não analisa apenas o crime, ele analisa o espírito que erra, a sociedade que reage e as consequências invisíveis de cada ato. Foi aquilo que eu falei. Não adianta. Você tem que olhar todo o enredo. É difícil pra caramba? É difícil pra caramba. É muito mais fácil ser lobo do que cordeiro e aceitar determinadas coisas. Bom, qual seria o ponto de partida espírita, né? A vida pertence a Deus, porque Ele está nos dando. Obviamente, a gente tem o livre-arbítrio, mas nós somos criaturas do Criador. Essa seria a nossa base doutrinária. Então, para o Espiritismo, a vida corporal é instrumento de evolução. Ninguém vai estar encarnado aqui por acaso. Cada existência tem uma finalidade educativa. Também não, a gente precisa também aprender a refletir um pouco, que não é porque eu passei por determinado processo na minha vida, é porque eu tinha que passar aquele. Não. Muitas vezes você tem até uma figura que eu tentei colocar aqui, eu acabei esquecendo, que é uma pessoa cavando um poço, cavando um poço, cavando um poço, chegou lá no final, ela encontrou a água, mas ele esqueceu de botar a escada para subir, ele cavou o próprio buraco, a própria sepultura, né? Então, muitas das vezes nós geramos os nossos próprios débitos, que
alguns deles podem até fazer com que nós interrompamos uma evolução nessa própria encarnação. E a gente tem que a gente tem que aprender também, e aí quando eu falo nós temos que aprender, a gente ter um olhar um pouco mais profundo, seria a melhor palavra, olhar um pouco mais profundo, e como que isso está em sintonia com a espiritualidade. Então a gente tem que se relacionar como? Com o livre-arbítrio, né? A gente tem que fazer essa relação com o livre-arbítrio. A gente escolhe e responde pelos nossos atos, então não necessariamente é, que eu tinha que executar, ou imagina uma pessoa que matou a outra. Não, ela foi, nessa vida, a missão dela era tirar a vida do outro. Não, não necessariamente. Você tem o seu livre-arbítrio, você não precisa fazer aquilo, né? A gente tem que prestar atenção na lei de causa e efeito, né? Todo ato gera consequências espirituais inaceitáveis. Até a nossa querida Aurora falou: tem que cuidar, porque senão, como é que você vai chegar lá do outro lado? É claro, a gente cuida do nosso corpo, mas também a gente precisa cuidar das pessoas que estão ao nosso redor, né? A gente falou muito isso ontem no nosso estudo, dessa responsabilidade social. A gente tem uma responsabilidade social, e essa responsabilidade social ela não pode ficar restrita apenas à nossa individualidade. A gente tem que prestar atenção no todo, naqueles que orbitam à nossa volta. E a gente tem que ter a nossa responsabilidade espiritual. Então, a gente sabe que cada escolha que a gente faz vai impactar diretamente na nossa evolução espiritual. Isso é fato. Eu estou gerando débitos para as minhas próximas encarnações? Com certeza que sim. Mas e se eu não tem aquele negócio de aqui se faz, aqui se paga? Eu acredito que sim. Tem alguns atos aqui, né, a lei de causa e efeito, que pode reverberar de uma maneira bastante rápida até na sua própria encarnação, mas não vai te livrar de você carregar alguns débitos para as suas vidas futuras. Então, assim, agora entrando propriamente, né, falando um pouquinho do tema, a gente trouxe algumas coisas da atualidade, agora vamos tentar olhar e ter um pouquinho mais desse olhar sobre a ótica da doutrina espírita, não que a gente não tivesse, mas assim, do que trouxe, de qual conteúdo que a gente está trazendo para fazer essa paridade com o tema de hoje, né? Essa justiça que mata. Então vamos ver as perguntas que são de 760 a 765. Claro que aqui eu coloquei apenas um sumário, o sumário do sumário, para que a gente possa refletir um pouquinho e, obviamente, resgatar, né, relembrar esses ensinamentos. Então, a pergunta 760 ela fala o seguinte: a pena de morte desaparecerá da legislação humana? Então, a resposta que a espiritualidade nos dá, de uma maneira de resumida, sim, porque representa o progresso moral abandoná-la. Meus amigos, vou relembrar as palavras que eu falei no início aqui do nosso papo. Nós melhoramos nesse sentido? Com certeza melhoramos. Antigamente não tinha, quiçá, julgamento, pouquíssimo. Era cortem as cabeças, né? Tudo era cortem as cabeças. A gente melhorou nesse quesito? Melhorou. Mas a gente ainda tem pena de morte? Algumas são veladas, né? Em alguns países, e as outras elas são simplesmente acobertadas, porque nós temos pena de morte aqui, definitivamente, né? Como eu sou mais experiente, né, pela minha barbinha branca, antigamente tinha um grupo aqui que era o grupo do Mão Branca. Não sei se o pessoal vai lembrar, que simplesmente eles iam nas comunidades ou nos lugares mais carentes e matavam os bandidos para que a comunidade ficasse segura. Quando os bandidos já estavam todos mortos, né? E aí não eram nem traficantes, eram bandidos, eles cobravam pela segurança. Nos dias de hoje, qual seria o nome dessa ação? Milícia, não é isso? Então a milícia passa a atuar para te dar mais segurança. Então, assim, a gente melhorou? Melhorou, mas a gente ainda tem muito ponto que vai precisar de um progresso moral muito grande para a gente poder evoluir. Por isso que até na palestra de sexta-feira eu falei muito isso. O alicerce doutrinário para mim é ciência, filosofia e moral, que para mim
é muito mais forte, fala muito mais para nós do que a própria religiosidade. Não adianta a gente crer em Deus e matar por Deus, né? Como os cruzados faziam, né? Por Jesus eu vou tirar sua cabeça porque você não quer acreditar nele. Para mim isso não tem sentido. E vice-versa também, né? Eu vou te eu vou te matar porque você é um infiel, porque você não segue os preceitos, né, do nosso livro aqui seja no Islã, seja em outras religiões. E como é que a gente coloca isso em termos de evolução? E a evolução disso tudo? Já, já falei aqui um pouquinho. Sociedades antigas, né, viam como normal. Acho que ainda hoje tem isso aqui. A gente passa por isso aqui, talvez numa pequena parcela, né, da população. Nas sociedades antigas era mais espalhado, porque tinham uma conquista maior, seja em forma de império, seja em forma de feudos, né, dos senhores feudais, mas tinha muito mais, era muito mais abrangente. Hoje está numa escala menor, mas está numa escala menor justamente da população que é mais impactada, né, em termos de moral, em termos de intelectualidade. Intelectualidade aqui não é inteligência, mas é intelectualidade do saber, tem muito menos acesso ao saber. Então, as sociedades antigas, eu colocaria ali esse asterisco, que ainda hoje existe esse tipo de repartição, né, de partição, perdão. A civilização evolui, né, quando ela abandona as punições cruéis, eu não tenho dúvida disso. É por isso que quando eu vejo o copo meio cheio, nesse ponto eu vejo o copo um pouco vazio, né? Porque ainda assim existem pessoas que conseguem bombardear, independente se tem um quartel-general, se está um terrorista, se está um soldado escondido dentro do hospital, eles vão lá e detonam o hospital, e escola e mata todo mundo. Então eu acho que essas punições, elas ainda hoje existe religiões e países que a mulher adúltera pode sofrer o apedrejamento. Não pensem que isso é só da época de Jesus, ainda existe isso. E existe aqui o nosso famoso machismo estrutural, que ainda assim existem um número crescente do feminicídio no Brasil. Enfim, não vou entrar nesse detalhe aqui. E o número três, o progresso jurídico, que acompanha o progresso moral. Eu não tenho a resposta para vocês, meus amigos, até porque eu não sou antropólogo, eu não sou psicólogo e tampouco eu sou um sociólogo, né? Perdão, não sou um sociólogo, então não tenho massa crítica de conhecimento para dizer como funcionaria um sistema carcerário de primeira linha, um sistema carcerário humano. Eu não tenho essa resposta para vocês. A única coisa que eu posso dizer é que em algum momento a gente precisa mudar essa forma e trabalhar mais a base da pirâmide do que só o meio e o topo da pirâmide. Aliás, né, se nós olharmos o que está acontecendo aí, né, aqui no nosso Brasil, por exemplo, as cifras que estão envolvidas em mais um escândalo é de partir, né? Você poderia, nas grandes capitais, você poderia quase que extinguir, né, as comunidades carentes se a gente pegasse um pedaço desse dinheiro e investisse nisso. E, por outro lado, também as grandes fortunas globais. Então, a justiça evoluída, ela pune sem destruir. É claro que quando a espiritualidade traz isso para Kardec, falando do século retrasado, eles estão ainda em 1800 e bolinha, 58, 57, 59, 57, quando foi o Livro dos Espíritos, estão falando aqui, obviamente, ainda de uma justiça que ainda era pior do que é o que é hoje. Mas, assim, como é que a gente pode punir sem destruir? Né? Então, isso talvez seria uma outra pergunta para nós refletirmos. A lei de conservação justifica a pena de morte? É, Pessoal, acho que, de novo, né, a gente está falando aqui sobre a ótica e sobre a luz da doutrina espírita. Claro que não. Então a resposta é não. A defesa social não exige necessariamente eliminar. Né? Então, qual é a aplicação atual? Hoje só existem três: é a prisão, o isolamento social ou medidas de segurança, e que a gente sabe que não funciona. Às vezes a pessoa
sai de lá pior do que quando entrou. E, de novo, eu não estou defendendo que tem que soltar bandido, que tem que soltar uma pessoa que não se enquadra dentro das quatro linhas do convívio social, porque somos seres sociais, mas alguma coisa tem que mudar, alguma coisa está errada, né? Alguma coisa tá fora do eixo, e por mais que a gente tenha evoluído por um lado, é, não tá bom. Então, assim, o mais importante aqui, sobre a luz da doutrina espírita, justifica a pena de morte? De novo, não. Não justifica a pena de morte. A pena de morte tem a mesma gravidade em qualquer caso? Aí a espiritualidade nos traz que depende da intenção e do contexto histórico. Aí você vai falar, mas a pena de morte ligada à justiça ou a pena de morte durante uma batalha? A gente pode interpretar os dois casos, mas aqui no caso a gente está falando da parte da justiça, né, da parte do julgo. Então tem um ponto importante, né, que a gente precisa separar. Primeiro, a antiguidade, que eram as épocas antigas, né, que tinha uma ignorância moral, menor responsabilidade ética, e a gente sabe disso, né? A gente sabe o quanto isso foi difícil para nós enquanto evolução da sociedade, e que hoje tem uma maior responsabilidade ética porque a gente tem um conhecimento. É o que a gente vive discutindo, né? Eu brinco pra caramba com essa frase. Eu acho que essa semana, nos nossos estudos aqui da casa, eu acho que eu já falei essa frase umas 3 ou 4 vezes, que é aquela frase do filme do Homem-Aranha, e o tio Ben, né, o tio do Peter Parker, fala para ele quando descobre que ele tinha esses poderes, né, que ele tinha os poderes de uma aranha. Ele fala: olha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A gente traduz aqui que quanto mais a gente tem conhecimento, mais a gente tem responsabilidade, certo? Então, com a nossa responsabilidade hoje, a gente seria capaz de falar que bandido bom é bandido morto, então tem que ter pena de morte? Acho extremamente complicado. Hoje eu não consigo mais falar isso. Já falei, tá? Não sou santo, não tem aqui nenhuma, sabe? Não tem, não estou falando aqui com nenhum tipo de pessoa. Oh, eu não quero dar esses exemplos, eu vou falar padre, freira, não tem aqui nada disso. Mas já falei, hoje eu não consigo mais. Pode ser um pedaço evolutivo ou pode ser um pedaço de conhecimento. Estou me tocando do conhecimento que eu tenho hoje, a responsabilidade que eu tenho. Então, quanto maior o conhecimento moral que nós temos, maior é a nossa responsabilidade, inclusive de não propagar. Porque o que acontece muito hoje também, com essa enxurrada que a gente tem de informações das mídias sociais e dessa sociedade que a gente participa, é que às vezes a gente repete coisas ou fala coisas que já não cabe mais hoje. Não tem sentido mais falar. E às vezes a gente se cala porque a gente não quer entrar em atrito com ninguém, a gente não quer colocar um tema espinhoso em debate, a gente acaba indo para uma parte furtiva, a gente acaba se furtando daquele determinado assunto porque eu não quero me indispor. E eu acho que a gente tem que começar a mudar isso, sim, né? A gente não precisa ser o espírito chato, a gente não precisa ser o espíritopata, mas a gente precisa olhar e falar assim, gente, como espírito eu não posso falar isso. Como espírita, eu não me cabe mais ter esse tipo de pensamento e de fala, né? Bom, quem condena alguém à morte assume a responsabilidade? Sim. E aqui a gente destaca alguns pontos que são bastante fortes por isso. Quem executa também participa espiritualmente do ato. Por quê? Mesmo legal, continua existindo a repercussão moral. E aqui abre-se um leque, né? Só essa pergunta, né, que já foi tema, inclusive, de estudos nossos na casa, abre um leque para um monte de coisa. Abre o leque para o soldado, abre o leque para o militar, abre o leque para as pessoas que trabalham com segurança, abre o leque para aquelas pessoas que têm pouca tolerância para uma discussão no trânsito, abre o leque para um monte de coisa. E aí a gente precisa, de novo, fazer essa mesma pergunta. Quem condena alguém à morte assume a responsabilidade? Sim, assume a responsabilidade. Isso não tem jeito. Ah, mas eu tô. Tem uma frase que é atribuída a um barão alemão, que eu esqueço o nome dele, que ele fala mais ou menos assim:
que os jovens são obrigados a morrer numa guerra, são obrigados a se degladiar e morrer numa guerra, enquanto os velhos que não conseguem se entender, certo? Não têm coragem para estar na batalha. É mais ou menos isso, tá? Então, assim, a gente tem o nosso livre-arbítrio. Eu sei que é difícil, tá, pessoal? É um terreno bastante complexo de se lidar. Mas, sob a luz da doutrina espírita, a gente tem sim esta responsabilidade. Não adianta dizer, eu fui usado, eu fui instrumento para isso. Isso não existe. A sociedade tem direito de eliminar um membro perigoso? Ela eliminar no sentido de matar, não. Mas ela pode proteger. Então, assim, a resposta sucinta é: pode proteger-se, mas não precisa matar, tá? Não precisa matar. Como é que a gente atualiza isso? Como é que a gente olha isso sobre um aspecto evolutivo? Primeiro, a justiça. Ela tem que proteger a sociedade sem reproduzir a violência. E aqui, de novo, a justiça para mim sabe, pô, é, eu acredito em Deus, eu sou uma pessoa extremamente espiritualizada, mas eu não posso deixar essa pessoa aqui, ela tem que ser eliminada, porque ela está fazendo mal à sociedade. Eu tenho que matar essa pessoa. Não existe isso. Eu até passei por uma situação essa semana da filha do meu primo ter desencarnado, nova, 30 anos. E eu sempre falei para esse meu primo, né? Ele sempre falou, não, porque tem que morrer, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E eu sempre falei para ele, poxa, cara, não fala isso, cara. Não fala isso. Porque por mais que a gente tenha às vezes esse ódio, né, essa angústia, é muito ruim desejar isso para uma pessoa. É muito ruim. É ruim isso. Sempre falava isso para ele. E ali em pé, diante dele, né, do momento super dolorido, eu ficava pensando nisso o tempo inteiro. E ele também, e eu entendo toda a dor, muito revoltado, com muito ódio, com muita raiva no coração, né? O nosso papel é estar ali do lado e tentar tirar essa cristalização da cabeça. Outra coisa é a vingança, né? Que reproduz a violência e não resolve a origem do problema. Eu sempre tive isso eu sempre questionei muito antes de entrar na doutrina espírita. Eu sempre pensava isso, né? E eu pensava nas coisas mais bobas que existiam. Desde uma briga de rua até uma briga de trânsito. Que eu pensava o seguinte: poxa, eu briguei na rua. Isso moleque novo ainda, estudando em colégio salesiano. Eu briguei aqui na rua, o cara tomou minha bola e me deu um tapa. Aí, no momento certo, eu fui lá e dei um tapa nele. Aí ele se sentiu ofendido, também me deu um tapa. Aí aumentamos a briga. Agora é um pedaço de pau, um pedaço de garrafa, até um, né, machucar o outro de verdade e aquela vingança ser eterna. Quando eu entrei no espiritismo, e eu tinha isso na minha cabeça, né, eu falava assim, puxa, como é que pode parar isso? Como é que pode cessar isso? Cara, só pode ser com desculpa. Mas quem vai pedir desculpa primeiro? Quem vai admitir o erro primeiro? Ou então admitirem o erro conjunto? E quando eu entrei no espiritismo, eu li um livro justamente sobre isso, que era Eustáquio, 15 séculos de luta, que foi o meu primeiro livro espírita, que falava exatamente sobre isso, as vinganças, né, de uma vida após a outra. Então, assim, como espírita, eu olho e falo, caramba, não é um problema só dessa existência. Eu vou ter esse problema várias existências. E como um médium psicofônico de uma mesa de desobsessão, o que eu mais vejo é isso. Eu quero ficar perto dele, eu quero me vingar dele. E são coisas que são de séculos, que são de. E fica nesse jogo até que o irmão, até que o espírito, se entenda, saia dessa zona de congestão, né, de confusão, e olhe aquilo e fala, caramba, dá para ser pela eternidade. Alguns ficam, né, muito tempo. Então, resumindo, a justiça ela protege, a vingança reproduz a violência. É isso, e vai ser um círculo, né? Vai ser uma, um círculo que vai ficar, né? Começo, meio, fim, só que não tem fim. É começo, meio, começo, meio, começo, meio, como se entrasse num loop, né? Numa espiral. A pena de morte já foi útil?
Tudo isso está dentro, são perguntas do Livro dos Espíritos, né? E a resposta foi tolerada em tempos menos evoluídos, mas torna-se incompatível com o progresso. Quando nos trazem essa mensagem de que foi tolerada, é porque foi tolerada em questão da ignorância, não que a espiritualidade olhasse isso. Até porque toda a espiritualidade que nos apoia também está em processo evolutivo, né? Senão seriam todos Jesus, né? Então, e não são, né? Então, eles também estão evoluindo. Então, foi tolerada por um processo de evolução, certo? E de evolução de conhecimento, né? Olha o slide que a gente passou aqui na tela. Existe um momento que o conhecimento nos traz luz e tira todos os véus da ignorância. Então, caem os véus. Então, tolerado no passado era práticas aceitáveis em tempos menos evoluídos, totalmente obscuro, totalmente ignorante, que é incompatível com os dias de hoje, né? O nosso progresso moral ele exige uma maior responsabilidade, porque hoje nós temos com conhecimento e mais, nós temos ferramentas, nós, principalmente nós espíritas, nós temos ferramentas para discutir e para refutar qualquer tipo de discussão que permeie a morte, né? A pena de morte. Então, o que já foi tolerado pela humanidade nem sempre permanece moralmente legítimo. O ponto central espírita aqui, pessoal, já caminhando aqui para a gente começar a finalizar as nossas reflexões do dia de hoje sobre a justiça que mata. O ponto central espírita é a oportunidade de reparação. Por que manter vivo? Primeiro, que nós, como espíritos, não morremos, nosso corpo morre e o espírito sobrevive. Porque viver ainda é uma chance de arrependimento, né? Quantas e quantas vezes, eu não sei se vocês já passaram por isso na vida de vocês, mas quantas e quantas vezes você olha e fala assim: puxa, eu faria de maneira diferente hoje. Com certeza eu me arrependo do que eu fiz e faria de maneira diferente. Pouquíssimas pessoas têm a capacidade de falar assim: me desculpe, não vou fazer isso de novo. É pouco ainda. A gente tem um orgulho muito exacerbado, né? Às vezes a gente não consegue dizer que estávamos errados. E eu acho que esse arrependimento ele é a conexão direta para a reparação, a condição direta para uma reparação, ainda em vida, né? Eu acho o máximo, não tem a ver com o tema, mas para dar um exemplo, eu acho o máximo quando uma pessoa é homenageada por algo que ela fez ainda em vida, né? Essas homenagens póstumas, para mim, elas são legais, esse reconhecimento, mas quando a pessoa consegue fazer um reconhecimento em vida, é uma reparação, é uma coisa que transcende tudo que a gente pode esperar, certo? Para continuar e para se manter vivo. Então, o arrependimento ele vem direto, está ligado com a reparação, e a gente precisa analisar todos os fatos dessa transformação moral, porque muitas das vezes os agressores já foram agredidos, né? Muitas das vezes o ódio que sai da palavra de algumas pessoas foi o fato delas já terem passado por provações extremamente difíceis, e a gente precisa aprender a acolher. Quando você mata, você interrompe. O que você interrompe? As experiências educativas, a possibilidade de evolução, a possibilidade ainda de se manter nesse plano para cumprir o seu papel, certo? Da maneira que você tem que cumprir. Você pode atenuar ou até mesmo eliminar os encontros que seriam necessários para aquela evolução espiritual, até mesmo os resgates. E, obviamente, você está tirando um aprendizado espiritual, porque é uma chance que, ainda como encarnado, você teria de escutar algo que faça sentido, certo? Você ter na sua vida para que você continue o seu caminho. Então, às vezes, a própria dor da consciência ela é mais executiva, perdão, ela é mais educativa do que a morte. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, nenhuma dúvida disso. Então, perdão, arrependimento e reconciliação
não são coisas ignoradas pela dor da vítima, tá? A gente sabe disso, acabei de falar isso. Muitas das vezes a gente não sabe o que a pessoa passou, a gente não sabe o que levou ela para aquele determinado caminho. Obviamente, existem casos e casos, como a gente fala na própria doutrina espírita, né? O pessoal costuma às vezes falar muito, não, porque estava na minha programação, estava na programação espiritual da pessoa. Eu acho legal falar isso, mas eu acho que a gente não tem dados o suficiente para entender o volume de informações que a gente tem das várias vidas que a gente já viveu. Da mesma maneira, você muitas vezes não tem material de análise para você entender o que aquela pessoa passou, desde do momento dela de nascimento até o momento de hoje. Ela pode ter sido extremamente violentada em todos os sentidos e ser uma pessoa amarga e uma pessoa que não tem nenhum tipo de sentimento. Então, defender a vida não é minimizar o crime, é entender o que está se passando, é entender se você consegue fazer uma reconciliação, se você consegue fazer com que a pessoa se arrependa daquilo de fato, com o coração. É difícil. De novo, já dei esse exemplo aqui, vou falar de novo. Quem faz um trabalho belíssimo nesse sentido, apesar, né, que das várias coisas incongruentes que eles têm, e até mesmo dissonantes do que a gente prega como caridade, mas tem muitas igrejas evangélicas que fazem um trabalho espetacular, principalmente nessa parte do perdão e do arrependimento. Pessoas que realmente mudam em função de terem descoberto, de terem esse conhecimento, terem essa descoberta de Jesus, de religiosidade, enfim, não importa, mas ela consegue dar um passo muito melhor na vida encarnada do que ela estava. O mal não se corrige com o novo mal, então assim a gente não pode aquela coisa da infinita vingança, né? Eu vou bater nele porque ele me bateu, então eu vou bater de volta porque ele me bateu e começa nessa coisa que não acaba, né? A violência estatal não cura a violência humana, então aqui é bastante forte isso, porque eu já falei, né? Nós temos um papel enquanto sociedade muito forte, porque nós temos uma discrepância social muito gritante, principalmente no mundo, com países como o Brasil, África, enfim, o próprio países aqui na América Latina, onde a gente tem uma diferença social muito grande, alarmante, principalmente aqueles que sofrem de desvios, né, como tem fome, enfim, não tem uma moradia, não tem educação. E o que a gente pode fazer para isso é tentar olhar essa tríade transformadora que o Espiritismo traz para nós. Primeiro, o arrependimento, o reconhecimento sincero do erro cometido. Então, aquela coisa de, às vezes, um pedido de desculpa, ele pode, né, falar muito mais do que vários atos, né, que a gente fazia. A própria expiação, né, a vivência das consequências dos próprios atos. E muitas vezes eu creio, isso é Maurício falando agora, muitas vezes eu creio que essa expiação pode ser até uma expiação dentro da expiação, ou seja, aquela expiação no momento do encarne ali, do que você está encarnado, né? Então, aquela coisa de a que se faz, a que se paga, você pode ter essa vivência, aí, e o Maurício falando. E a parte da reparação, que é a ação concreta para corrigir o mal causado. Eu acho que isso seria uma bela receita para colocar em prática, né? O problema é que a gente tem. E não adianta dizer, mas isso não vai acontecer, porque o mundo está virado e tal. Cara, vamos começar a fazer a nossa parte. Quem sabe a gente consegue é, ter eco, a gente consegue dilatar um pouco mais o que a gente pensa. Bom, atitude, por que esse tema volta sempre, né? Isso foi uma pergunta que eu fiz para minha esposa. Né? A gente vira e mexe, a gente volta com esse tema em palestras públicas. Por quê? Porque hoje tem um crescente debate, se vocês estão acompanhando o mínimo de notícias aí, a gente tem um medo social muito grande, porque a gente tem insegurança, e não é só nas comunidades, a gente tem insegurança onde nós vivemos, né? Eu brinco que a gente
em determinados lugares que você mora, você está. É uma bolha condominial que nada entra ali dentro. Mas quando você pisa do lado de fora, né, quando você está no condomínio, a bola é sua. Quando você sai do condomínio, a bola não é mais sua, né? Você vai ter que dividir com os outros coleguinhas também, que às vezes podem não ser muito bons com você. Os crimes bárbaros que ainda acontecem, né, casos extremos que chocam a opinião pública, não posso deixar de dizer o que aconteceu, né, da menina que foi estuprada, de 14 anos, ou não sei se é 12 ou 14, acho que é 14 anos, e foi estuprada por quatro homens, não são rapazes, são homens. E essa sensação de impunidade, a gente fica entalado, né? Porque a gente começa a falar do sistema, aí do sistema começa a política, aí a política começa a polaridade, e a gente não sai para uma proposta digna que a gente possa fazer com que não aconteça mais isso na sociedade. E são pessoas novas que fizeram. Então, se elas são pessoas novas que fizeram, provavelmente, em algum momento, né, do seu hemisfério aqui, da sua área de sociedade, ela deve ter achado o seguinte: aquilo ali é normal. Pegar uma mulher e fazer isso é normal. Ou escutou de alguém, ou participou com alguém, ou então escutou isso dentro do próprio seio familiar, né? Mas o Espiritismo pergunta: resolver o crime eliminando o criminoso resolve a origem moral do problema? De novo, gente, a resposta é não, porque a origem profunda está nessa outra tríade aqui de egoísmo, de orgulho e de ausência de educação moral. A educação moral começa na nossa casa, né? A educação moral começa no nosso umbiguinho aqui. A gente olhando e falando assim: nisso, como espírita, eu não posso mais falar, eu não posso mais fazer, eu não posso mais sequer pensar. Eu tenho que refutar esse pensamento e eu tenho que discutir, não brigar, nem não ser aquela pregação, mas você tem que evangelizar de um determinado momento. Você tem que, né, pelo menos colocar o seu ponto de vista dentro do que você acha e acredita que é a melhor forma de discutir isso com aqueles que ainda não tiveram essa luz, não tiveram ainda esse conhecimento. Ter um olhar de acolhimento, né? Então, assim, de novo, é bem difícil o que eu vou falar, eu mesmo tenho bastante dificuldade, mas a gente tem que olhar, cara, a gente tem que olhar as pessoas que cometem esses abusos, esses crimes, educar. Nós somos ainda bebês de fraldinha nessa evolução espiritual. A gente precisa ter um olhar de acolhimento, né? E trazer aqui, né, acho que 2 capítulos que podem ser bastante úteis para que a gente possa ler de verdade e adquirir o conhecimento. Está no Evangelho segundo o Espiritismo: bem-aventurados os misericordiosos, porque está na parte central da sua jornada espiritual. E amar ao próximo como a si mesmo, esse talvez seja o mais difícil, porque a gente fala que vai amar o próximo como a si mesmo, desde que o próximo seja também amoroso com você. A partir do momento que ele não é amoroso com você, você não ama o próximo como a si mesmo. É muito difícil. Então, essa é a parte que eu falei lá no iniciozinho do nosso bate-papo, que precisaria de um olhar um pouco mais atencioso para isso, né? Como que a gente olha esse copo meio cheio ao invés de meio vazio. Então, o que que a gente pode fazer como reflexão final? Todas as vezes que a gente olhar a humanidade, a justiça não é derrubar aquele que caiu, nem impedir o mal, né, sem negar o espírito a chance de você fazer. A gente não pode fazer isso. A gente tem que olhar como um irmão. Da mesma maneira que a gente olha hoje os animais como os nossos irmãos, a gente tem que olhar o irmão que está aqui, espírito individualizado, pensante que está aqui. Ele caiu, o que que eu vou fazer? O que que eu preciso fazer? Bom, finalizando, como reflexão final, trago aqui para o nosso planeta, a sociedade, pode a sociedade defender a vida tirando uma vida? É isso que a gente tem que perguntar para o nosso íntimo, lá para o nosso interior. Você acha realmente que a solução
de defesa é tirar a vida de uma outra pessoa. Porque se Deus concede um tempo para o arrependimento, a gente tem essa capacidade de interromper esse tempo. Quem somos nós para interromper esse tempo? Se Deus espera um arrependimento de todos nós, por que a gente vai negar esse tempo ao outro? Já pararam para pensar nisso? Então, meus amigos e amigas, é isso que eu trouxe para vocês. Espero que a gente possa refletir sobre isso e a gente não seja omisso na hora que estivermos com a oportunidade de falarmos sobre esse tema com pessoas que não partilham esse pensamento, que a gente possa ter um pouco mais de coragem de falar sobre isso. E eu estou falando isso para vocês como se eu tivesse um espelho aqui na minha frente, para que sirva isso para mim também, para que eu possa ter esse mesmo discernimento. Deixa eu pegar aqui meu mouse que saiu. Então eu agradeço a todos pelo tempo e a todas pelo tempo que eu tive aqui com vocês, por mais essa oportunidade de estar trazendo aqui um pouco mais da doutrina espírita e que a paz de Jesus fique com todos vocês.